Boa tarde, pessoal. Aqui é Bernardo Andrade com mais um módulo do nosso curso de Bioconstrução e Arquitetura Sustentável. Agora falando sobre arquitetura low-tech e high-tech. Então, para começar, eu queria começar falando um pouco da história, né? De onde surgiu esse conceito high-tech e o low-tech. Vocês vão ver que já existia já há muito tempo, só que ele não era chamado dessa forma, né? A gente vai ver que ele era chamado de outra forma, como arquitetura vernacular. Então, a história se deu basicamente com o início do modernismo no século XX, e o modernismo ficou muito forte ali na década de 20. Portanto, alguns movimentos acabaram surgindo, né? Não só na Itália com o racionalismo, na França com o purismo, teve também na Rússia com o construtivismo, e nos Estados Unidos teve a influência muito forte do estilo internacional. Portanto, o modernismo ele englobava todos esses movimentos que tinham como objetivo principal formas mais abstratas, mais puras, né? Mais voltadas ali para um estilo mais do cubismo, né? Até influenciado pela pintura de Picasso. Portanto, era com a ideia de industrialização da arquitetura, de criar assim uma arquitetura que possa ser facilmente replicada e sem muitos adornos, porque isso realmente era uma dificuldade de se replicar e de se construir. Então, esse aí que aparece na tela de vocês é o Centre Pompidou em Paris, na França. Então, ele é um exemplo claro de, assim, se despir de todos os adornos e, inclusive, ele mostra as instalações, deixa evidente a estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, etc. No Brasil, né, para a gente ter um contexto aqui nacional, ele foi muito influenciado, esse movimento modernista, por Le Corbusier, que é um dos grandes expoentes, ele e Mies van der Rohe. E aqui os maiores nomes eram Oscar Niemeyer, como a gente já conhece, é um nome bem representativo, Lúcio Costa e também Lina Bobardi, que projetou o Museu do MASP lá em São Paulo. Uma frase muito importante nesse movimento e que foi cunhada por Louis Sullivan é a forma segue a função. A frase originalmente é a forma sempre segue a função. E a ideia é que não teria que ter formas e elementos que não tivessem funcionalidade. Apesar de Louis Sullivan dar uma função para elementos de adorno também, elementos estéticos na arquitetura. Então, eles se apropriaram, o movimento modernista se apropriou dessa frase e justificava as suas decisões dessa forma. A arquitetura vernacular, que é um contraponto a essa arquitetura high-tech, né, arquitetura modernista, ela sempre existiu. A arquitetura, na verdade, ela até em alguns conceitos não pode ser chamada de arquitetura, porque não é feito por arquitetos. As construções vernaculares eram feitas por construtores locais, pela própria comunidade, e tinham uma carga muito grande da cultura e de elementos que foram passados durante as gerações e o uso principalmente de materiais locais e de conformidade com o clima, né? Então, apesar de ser de baixa tecnologia, né, low tech, ela tinha soluções bem engenhosas de como criar um clima agradável dentro das edificações.
Nick Bench fala que a arquitetura vernacular abrange uma infinidade de técnicas e materiais de construção aplicados a uma ampla variedade de fins sociais e culturais. Como já tinha falado um pouco, ela tem esse aspecto cultural, então ela vinha até de residências a templos religiosos, né? Como é o caso do que apareceu na sua tela agora, que é a mesquita de Djenné, que fica em Mali. Ela é um prédio centenário, né? Já foi reconstruído em 1906. Então, o movimento modernista, né, que caracteriza a arquitetura high-tech, a ideia é de criação de máquinas para viver. Então, a construção ela se tornaria o mais eficiente e o mais pré-fabricada possível. Então, ela teria seus mecanismos de criação de conforto, né? Então, sem depender muito do clima e de como se comporta com o meio. Por exemplo, essa casa projetada por Le Corbusier, ela poderia estar em qualquer lugar do mundo. Todos os elementos que ele aplica ali, de fachada limpa, planta livre, terraço, jardim, etc., todos eles podem ser adaptados em climas diversos. Então, não só climas temperados, como ela foi construída, mas climas mais frios, ou climas mais quentes, utilizando mecanismos de resfriamento ou calefação mecânicos. Já a arquitetura low-tech, ela é dependente de encontro com os fenômenos naturais, né? Do encontro com os fenômenos naturais. Essa construção aí que aparece na Indonésia, ela foi construída pela empresa Ibuku, então ela é uma arquitetura que praticamente não tem vedações externas e, portanto, ela está muito sujeita ao clima. Então, o uso de materiais que são apropriados, uso de ventilação, iluminação natural, é sempre um foco da arquitetura low-tech, a arquitetura vernacular. Então, temos movimentos que surgiram que não eram nem extremamente low-tech nem high-tech. O regionalismo crítico se caracteriza por ter a sua parcela de modernidade, de formas mais limpas, mas de uso de materiais locais e se apropriando da cultura, né, de contextos e elementos culturais. Então, Paul Ricoeur falou a seguinte frase: como ser moderno e continuar a tradição? Como reviver uma velha civilização latente como parte da civilização universal? Essa é uma frase que norteava bastante o regionalismo crítico. Então, a tecnologia ela vem para nos dar mais mecanismos de conforto, mas se a gente torna-se dependente dela, então a nossa arquitetura ela é dispensável a qualquer invólucro e qualquer tipo de forma pode ser adaptada para qualquer clima, né? Esse é um dos extremos. O outro extremo é uma arquitetura puramente rudimentar e que não tem muito zelo por acabamento e nem pela manufatura, nem pela confecção, né? É caracterizado pela manufatura. Então, a confecção de materiais pode ser de baixa qualidade. Então, elementos construtivos que podem criar uma arquitetura mais high-tech, digamos assim, são elementos de vedação com maior isolamento térmico, né? Com cobertas mais eficientes, painéis fotovoltaicos ou até aquecedor solar e vidros duplos, vidros triplos com películas que melhoram o conforto. E uma arquitetura
que usa materiais naturais, ela pode sim ter o benefício de conforto térmico e conforto ambiental, sendo utilizado o melhor das estratégias bioclimáticas, que a gente vai ver um pouco mais na frente com a arquitetura bioclimática. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos. Um é da Residência 11, criada pelo escritório de arquitetura Baixo Impacto, que fica em Florianópolis, do qual um colega arquiteto Márcio Holanda participou. Então, são formas de se construir com materiais mais rústicos, materiais locais, madeira, construção com adobe, outros tipos de construção com terra, que são muito favoráveis para aquele clima e que podem ser de grande durabilidade. Outra edificação que eu trouxe é de um arquiteto daqui do Ceará mesmo, o Luiz Deusará, do qual é uma casa, a Casa Move, que tem características bem tecnológicas, né? No caso, ela usa desumidificador para produção de água, tem aquecedores e painéis fotovoltaicos, um sistema bem interessante de vedação com uso de vácuo nos painéis. Então, ela é bem eficiente e é outro modelo no lado mais high-tech. Então, a tecnologia e os materiais naturais, eles podem ser combinados também, como, por exemplo, nessa edificação, que é a maior construção feita com taipa de pilão já construída. E, então, assim a gente pode utilizar painéis pré-fabricados e material local, material natural como a terra. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é um resumo do nosso módulo do curso de bioconstrução e sexta-feira tem mais. Então, tchau, tchau.